Eu vou ser muito sincera aqui com você. Por muito tempo, eu vivia com medo de ficar sem dinheiro. Não importava o quanto eu ganhava, parecia que existia uma sensação de escassez. E o dinheiro, ele entrava e saía. Oportunidades apareciam e desapareciam. Até que eu comecei a estudar três coisas que mudaram completamente a minha relação com a prosperidade. E foi juntando a psicanálise, a lei da atração e os ensinamentos da minha mestra, que eu vou falar aqui para vocês hoje, a Florence Scovel Shinn. E quando eu apliquei essas 3 mudanças simples na minha mente, algo mudou completamente. O fluxo do dinheiro começou a ficar mais constante. As oportunidades começaram a aparecer. E eu percebi que o problema nunca foi o dinheiro. Era a forma como a minha mente se relacionava com ele. Hoje eu vou te contar as três coisas que eu fiz que mudaram completamente isso. E se você gosta de conteúdo sobre consciência, prosperidade, mentalidade, cocriação da realidade, já deixa o seu like e se inscreva no canal. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, significa que você está no caminho da expansão da consciência. Agora vamos para a primeira coisa que mudou tudo. Eu mudei as minhas crenças inconscientes sobre o dinheiro. A primeira coisa que eu fiz foi entender uma verdade profunda da psicanálise. Grande parte da nossa vida é dirigida pelo inconsciente. Ou seja, você pode até querer prosperar conscientemente. Mas se dentro de você existe uma crença inconsciente contra o dinheiro, você vai se sabotar. Por exemplo, meu pai, ele tinha uma banca no mercado, onde ele vendia farinha, feijão, grãos, né? Farinha, feijão, arroz. E quando ele chegava em casa, ele contava as notas e fazia com que a família toda contasse as notas. E, sinceramente, gente, eu adorava, porque era muito dinheiro, eu nunca tinha visto tanto dinheiro. E a gente contava, a gente contava o dinheiro para bater certinho com as vendas do dia. E no dia seguinte, ou na semana seguinte, meu pai tinha que comprar mais grãos para vender mais na banca dele no mercado. Mas depois que a gente contava esse dinheiro, meu pai obrigava a gente a fazer o quê? A lavar as mãos. Lavem as mãos, porque o dinheiro é sujo. O dinheiro é imundo. Toda vez que você pegar o dinheiro, lave suas mãos, porque o dinheiro é sujo. E foi isso que eu aprendi, que o dinheiro era sujo. Quando eu pedi a meu pai 10 reais, gente, claro que 10 reais há muito tempo era muito dinheiro, eu era criança, ou 5 reais, ele dizia para mim, você acha que dinheiro é fácil de ganhar? Dinheiro é difícil de ganhar. Olha o seu pai aqui trabalhando o dia inteiro no mercado, e ele sempre dizia para mim, quando passava um carrão, sabe, Mercedes, ou até, eu lembro de um Santana, passava assim, eu achava que aquele carro era maravilhoso. Meu pai dizia assim, olha, rico é desonesto. Ali já passou um desonesto. E por muito tempo eu odiava os ricos. Eu não gostava dos ricos, porque rico é aquele que explora, que rouba. Veja aí os, veja aí os políticos. Eu acreditava, né? Eu ouvia. Para ser rico, tem que puxar o tapete de alguém. Você tem que passar por cima de alguém. Para ser rico, para ficar ali naquele lugar, naquele patamar, ele puxou o tapete de alguém. E dizer que, para que você quer dinheiro? Dinheiro muda as pessoas. Meus pais são muito religiosos. Eles diziam para mim, é mais fácil um pobre entrar no reino dos céus do que um rico passar por um buraco de uma agulha. Eles nem sabiam que a agulha é uma cidade. Na Bíblia está dizendo um buraco de uma agulha, mas o buraco de agulha era a entrada de uma cidade. E eu ficava me questionando, por que é tão ruim assim ser rico? Eu vi as crianças, eu estudei, claro, eu tive o privilégio de estudar em colégio particular, e eu vi as minhas coleguinhas ricas. Todo final de semana elas estavam viajando, estavam indo para a praia, para casa do tio que tinha uma fazenda. Eu simplesmente ficava no meu bairro pobre, porque eu vim de uma comunidade, gente. Meu marido gosta muito de zoar comigo. Diz assim, olha, para quem vem naquela comunidade,
Porque ele nasceu num lugar melhor, né, num bairro melhor. E eu não, assim, num bairro bem perigoso, sabe? Porque quando os bandidos saíam na rua, você tem que trancar as portas. Gente, onde eu morava, as pessoas diziam que eu estava encurralada entre a tampa e o caldeirão do inferno, porque era constante roubos, assaltos. Quando as gangues se encontravam, metia bala mesmo. E a gente tinha que ficar escondido em casa, rezando para que nenhum bandido pulasse no nosso quintal e entrasse na nossa casa. Então eu vim de uma realidade muito escassa. E mesmo depois de ter casado, né, eu trouxe comigo, né, na minha limitação com o dinheiro. Quando eu percebi isso, comecei a observar as minhas próprias crenças. E foi chocante perceber quantas ideias negativas eu tinha sobre o dinheiro. Então comecei a substituir essas ideias, não apenas repetindo frases positivas, mas realmente questionando a história que eu tinha sobre a prosperidade. E isso abriu espaço para a segunda coisa. Eu aprendi a usar o poder da palavra. Florence Scovel Shinn, que é a minha mestra, ela já é um ser desencarnado há muitos anos. Mas ela deixou aqui o seu legado, deixou para nós seus ensinamentos sobre o ocultismo, sobre a lei da atração, a lei da cocriação e a expansão da consciência. E ela ensinava algo muito poderoso. A palavra tem o poder de criar. Segundo ela, aquilo que você afirma com convicção tende a se manifestar na sua realidade. Mas aqui está um detalhe importante. Não é repetir frases de forma mecânica, eu sou próspera, eu sou rica, eu tenho muito dinheiro, muito money. Não. É falar a partir de um estado interno de confiança. Florence dizia que cada palavra é como uma semente lançada no subconsciente. Então eu comecei a mudar a forma como eu falava sobre o dinheiro. Antes, há 10 anos atrás, antes de começar os meus estudos mais profundos, para quem não sabe, eu estudo a lei da atração, a lei da cocriação, ocultismo, as leis herméticas, há mais de 10 anos. E antes de conhecer todo esse conhecimento, essa base riquíssima, que me fez ser uma diretora da minha própria realidade, que me fez expandir minha consciência e realizar grandes coisas, há muito tempo eu dizia que não tinha dinheiro, que tudo era difícil, eu não sei como pagar isso. E percebi que cada uma dessas frases reforçava a escassez. Então comecei a mudar conscientemente. Claro, buscando conhecimento, né, gente? Como Jesus Cristo já dizia, o meu povo padece por falta de conhecimento. Há mais de 10 anos, eu não ia no YouTube procurar como expandir a minha consciência. Não, tudo estava nos livros. E eu tenho muitos livros aqui. E vou comprar muito mais livros que vão expandir muito mais a minha consciência. Então, o primeiro livro que eu tive acesso foi O Segredo. O Segredo é muito raso, muito raso. Depois, eu fui para O Jogo da Vida. Para quem não sabe, é da Florence Scovel Shinn. Ela é uma grande mestra do ocultismo, uma grande mestra da expansão da consciência. E assim, sucessivamente foi para outros, como Neville Goddard. Para quem quer começar a expandir sua consciência, é um excelente livro que é Os Segredos da Mente Milionária. Eu indico para todo mundo. E um exercício que a Florence Scovel Shinn ela passa para a gente no livro é que você compre uma carteira, a carteira do dinheiro. E eu tenho essa minha carteira aqui. Como vocês viram, eu tirei uma foto com uma nota de R$100. Eu vou mostrar para vocês. Eu comprei esta carteira da Michael Kors. E aqui eu guardo... Mano, é bom um dinheiro. E aqui eu tenho nota de R$100. Também eu tenho mais notas. Eu vou tirar todas. Até dólar eu tenho. E eu coloco, gente, vocês têm que ter uma carteira do dinheiro. Aqui, nota de 100, notas de 50, 10. Tem um carinho muito grande pelo dinheiro. Eu sinto o cheiro de dinheiro, é muito bom sentir cheiro de dinheiro. Eu sinto o dinheiro, eu pego no dinheiro.
Pode ser até notas menores, como R$ 2. Você tem que manter esse dinheiro na sua carteira. Eu gasto dinheiro? Não, até porque eu moro na Europa e o real, né, aqui não é usado. Tem um euro na minha carteira? Também. Ontem eu fiz compras, paguei as minhas contas da minha casa com o dinheiro que estava na minha carteira. Eu tenho essa carteira do dinheiro. Eu fiz um investimento, comprei essa carteira. Se você, claro, eu não vou dizer o preço aqui da carteira, mas você pode comprar uma carteira mais simples, tipo, como no Brasil vem na Santa Lola. Esse é o exercício que a Florence Coventin, ela ensina, tem a carteira do dinheiro, para que muito mais dinheiro entre na sua carteira. E na minha carteira, o que não falta é dinheiro. Há muito tempo, quando eu tinha dinheiro na minha carteira, eu simplesmente guardava esse dinheiro no banco, como se não, o dinheiro tem que ficar guardado, é como se eu estivesse fugindo do dinheiro, sabe? O dinheiro não pode ficar comigo, de hipótese nenhuma, alguma, o dinheiro pode ficar comigo. Então eu pegava esse dinheiro e colocava no banco, como se eu tivesse que afastar o dinheiro de mim, como se ele tivesse que ficar distante. E dinheiro, gente, é muito bom você ter notas de dinheiro na sua carteira, para você sentir o cheiro, tocar nele, não sinta nojo. O dinheiro é uma energia. Aqui é um papel, mas o dinheiro é uma energia muito poderosa. E quanto mais você pega no dinheiro, você valoriza o dinheiro. O dinheiro ele tem valor. Claro, o dinheiro muda a sua vida, a sua realidade. Se você não tiver $1, dólares, não importa. Você pode colocar dinheiro. Se você puder colocar R$ 100 na sua carteira, ponha R$ 100 na sua carteira. Não. E você, quando for entrar numa loja e você olhar alguma coisa, assim, eu posso pagar aquilo ali, mas eu escolho não comprar. Ou faça um exercício maravilhoso, pegue apenas R$ 50, vá numa cafeteria, algum lugar que você não se sinta merecedora de ir, sabe? É um exercício muito bom. É claro que eu fiz até um vídeo aqui onde eu falei que você pode até fazer coisas maravilhosas dentro da sua casa. Por exemplo, você tem R$ 50 e você quer oferecer algo extraordinário para sua família, você pode pegar esses R$ 50, comprar coisas gostosas e proporcionar um café delicioso para sua família. Mas se você quer ter a experiência de entrar numa cafeteria, numa padaria, é numa cafeteria, pegue uma nota de R$ 50, coloque na sua carteira, tá? Se você não tiver R$ 50, pode ser. Você pode pegar apenas uma nota de R$ 20 e ir na cafeteria. Tomar um café gostoso, apreciar, olhar, ver as pessoas, como elas se comportam. E esse exercício da Florence Shin, ele é como um imã. Quanto mais dinheiro você tem na carteira, mais dinheiro entra. Aqui eu tenho R$ 1, também tenho €1. Ontem eu usei o euro que eu tinha na minha carteira, né, para poder pagar as minhas contas da minha casa. Fiz compra no supermercado, mas eu posso ir até um cash de banco e tirar os euros e novamente colocar na minha carteira, porque eu sou um imã do dinheiro. E é isso que ela ensina, e é isso que eu venho praticando há mais de 10 anos, sempre manter dinheiro na carteira. E quando eu comecei a mudar a minha consciência com relação ao dinheiro, mesmo quando as coisas não estavam perfeitas, eu dizia coisas como: o dinheiro vem até mim de maneiras esperadas e inesperadas. O universo sempre abre caminhos para a minha prosperidade. O suprimento divino atende todas as minhas necessidades. Essas frases vinham direto do ensinamento de Florence Coventin. O mais curioso foi perceber que quando eu mudava a minha linguagem, a minha mente começava a procurar soluções. Novas ideias surgiam, novas oportunidades apareciam, e isso nos leva à terceira coisa. Eu parei de agir a partir do medo. Parar de tomar decisões baseado no medo e na escassez. Quando você acredita que o dinheiro vai acabar, você entra em um estado de contração. Você passa a pensar pequeno, evita riscos e começa a entrar no modo sobrevivência. Ou seja, se manter naquele trabalho que não valoriza as suas competências, que te paga pouco, que atrasa o salário, e você merece muito mais, porque você começou a agir no modo sobrevivência. Mas você pode mudar tudo isso
A prosperidade normalmente aparece quando existe expansão. Se você está aqui nesse vídeo, é porque você está no caminho da expansão da consciência. Não foi por acaso que esse vídeo apareceu para você. E a Florence Scovel-Shinn, ela falava muito sobre confiar no fluxo da vida. Isso significa não deixar o medo controlar suas escolhas. Quando eu comecei a agir a partir da confiança do que da escassez, algo curioso aconteceu. Minha criatividade aumentou, eu comecei a enxergar mais possibilidades e muitas vezes oportunidades surgiam exatamente quando eu dava um passo de confiança, como se a realidade respondesse ao movimento. A lei da atração fala muito sobre isso. Aquilo que você sente e acredita tende a se refletir na sua experiência. Quando você vive em estado de escassez, você percebe escassez. Mas quando você começa a se alinhar com a ideia da abundância, sua mente se abre para novos caminhos. Então, resumindo as 3 coisas que mudaram a minha relação com o dinheiro. Primeiro, eu identifiquei e mudei as minhas crenças. Eu identifiquei e mudei crenças inconscientes sobre prosperidade. Segundo, eu comecei a usar palavras e afirmações que fortalecem a abundância. E terceiro, eu parei de agir a partir do modo da escassez e comecei a agir com mais confiança no fluxo da vida. Isso não significa que desafios nunca mais vão aparecer, mas a forma como você se relaciona com o dinheiro muda completamente, porque você deixa de viver em luta constante e começa a viver em cooperação com a própria realidade. Agora eu quero saber de você. Qual desses 3 você sente e mais precisa trabalhar em você hoje? As crenças, a forma como você fala ou o medo da escassez? Escreva aqui nos comentários. Se você chegou até aqui, escreva no comentário: eu sou um imã do dinheiro. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também está buscando criar uma relação mais saudável e próspera com o dinheiro. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo, tchau.